Olá, amigos e amigas do estudo de teologia para leigos, paz e bem. Então, continuando os nossos estudos, o Edmundo já gravou a primeira parte e agora, nesta introdução à Bíblia, eu estou aqui gravando então a segunda parte. Vocês aí do YouTube que estão acompanhando a gente, você também pode acompanhar lá então o Edmundo. Também que nós estamos fazendo aqui 2 vídeos por semana para vocês acompanhar lá. Quem ainda não inscreveu, por favor, se inscreva lá no nosso canal. É porque esse é um canal nosso, é um canal da evangelização. Aqui ninguém está ganhando nada com isso, nós estamos ganhando, são vidas para o nosso povo. E o próprio Jesus colocou lá vida acima de tudo. Então, para Jesus, não é Deus acima de tudo, é vida acima de tudo, porque Deus faz parte da vida, Deus é amor. Muito bem, continuando então o nosso estudo da introdução à Bíblia, então eu queria começar dizendo que a Bíblia tem 2 grandes partes. A Bíblia católica, que eu estou falando. E ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é toda uma preparação para a chegada de Jesus. Na teologia a gente chama assim, que o Antigo Testamento, Jesus está latente. O que é latente? Está oculto. É tudo uma preparação para chegar lá. Quando chegamos em Jesus, aí de Jesus para frente é o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo. E quem que é o centro da Bíblia? É Jesus. Jesus está no centro. Tudo que está no Antigo Testamento nós chamamos antes de Cristo. E o que está depois de Jesus, a gente chama depois de Cristo. Nós estamos hoje no ano 2021, depois de Cristo. Abraão esteve 1900 anos ou 2000 anos antes de Cristo. E quem faz essa passagem, quem faz essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento é uma mulher, a nossa mãe Maria. Maria, mãe de Jesus, nossa mãe e mãe da igreja. Ela gerou o Novo Testamento, porque ela é a mãe de Jesus. E ela passou pelo Novo Testamento. Jesus foi morto no ano 33 e ressuscitou e subiu ao céu. E Maria continua aqui com a sua missão. Então, olha que importância. Maria faz a ponte e Jesus é o centro. Jesus olha para trás e diz, não, nada para trás está errado. O que nós precisamos agora é dar um segmento. E esse segmento é um novo sentido. Então, por isso que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro teológico. Ah, mas não tem história, Afonso? Tem. Então, pega a história e transforma-se em teologia. O que é isso? É como nós olhamos a história com os olhos de Deus. Tem muito jeito de ver os fatos da vida, mas nem todo mundo vê do mesmo jeito. Um vê de um jeito, o outro vê de outro jeito. É que nem hoje, você vê. A gente chama isso de ponto de vista. Então, a nossa Bíblia católica, ela tem 73 livros. 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento é bastante diferente do Novo, porque o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi tudo escrito em grego. Então as línguas são diferentes. O Antigo Testamento são livros, são todos livros. E a distância que foi escrito, os livros, às vezes até quase 1000 anos. Então, e passou 1000 anos a história se contando, para depois o livro ser escrito, o texto ser escrito. Já o Novo Testamento foi rápido. Jesus foi morto no ano 33 e o primeiro escrito do Novo Testamento já foi no ano 51. Quer dizer, 18 anos depois. Quer dizer, Paulo escreveu a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E os evangelhos começou no ano 70. E o escrito mais antigo do Novo Testamento
está lá pelo ano 117. Então, 100 anos, 90 anos diferencia o fato até chegar no texto. Agora, o Antigo Testamento é muito grande. A história da Bíblia, a Bíblia, por isso que não pode falar que é ao pé da letra. Toda a história da Bíblia é uma história vivida, contada, memorizada, celebrada, rezada, depois que vai ser escrito. Mas aí eu estou falando, está na própria Bíblia, está isso aí. Vamos pegar 2 textos para ilustrar isso que eu estou falando. Muito bem, então o que é memória, né? Então o pessoal viu, sentiu, viveu. Isso é muito importante. Importante para quê? Para a minha vida, para a nossa vida, para a comunidade. A minha vida mudou depois que eu conheci Deus. Então eu quero levar esse projeto para frente. E nós estamos levando até hoje esse projeto para frente. Muito bem. Esse novo jeito de ler a Bíblia, não é eu que estou inventando, nem ninguém. Esse aí começou no Vaticano II, que foi do ano 1962 ao ano 1965. Ali, antigamente, antes do Vaticano II, a missa era rezada em latim, não tinha pastoral, era só sacramentos. Com o Vaticano II, foi se mudando tudo. Com o Vaticano II, abriu-se as portas da igreja. Os leigos e as leigas, hoje em dia, são doutores em Bíblia. Tem mulheres doutoras em teologia, homens também, como padre também e bispo. Então, a igreja foi, vamos dizer assim, uma democracia dentro da igreja. Muito bem. Outra diferença também é que o Novo Testamento, desses 27 livros, só 6 são livros. Só 6. 21 são cartas. Qual que é os 6 livros? É os 4 evangelhos, o livro do Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse de João. O resto são tudo cartas, né? Tudo carta. Depois a gente vai aprofundando também algumas outras diferenças que aparecem lá entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é um jeito de contar a história. E tanto mais para frente a gente vai pegar esse texto para vocês verem que a Bíblia lá no Novo Testamento não quer contar a história. Por exemplo, quando o anjo anunciou que Jesus ia nascer, que anjo que foi? Gabriel. Ele anunciou primeiro para o Zacarias, lá no templo, que João Batista ia nascer. Depois foi avisar a Maria que Jesus ia nascer. Esses 2 textos, nós comparar, a gente vê que a Bíblia não quer contar a história. Ela não quer contar a história, quer fazer uma reflexão da história. A mudança que mudou dali para frente. E daí, a partir do Vaticano II, a gente aprendeu que a Bíblia veio a serviço da vida e a vida a serviço da Bíblia. Então, essa ligação entre fé e vida é que a gente toca esse barco no dia de hoje. A Bíblia fala através da vida. Jesus fala através da vida. E hoje, quando nós vamos na missa, na celebração da palavra, a gente lê lá a primeira leitura, depois o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho, e a gente faz uma reflexão, chama do contexto daquele texto, para colocar na vida do dia de hoje. Quando a gente fala contexto, significa vida. Qual a vida que está lá no texto? É contexto, quer dizer, a vida que está no texto. E como é que essa vida reflete hoje. Então, essa historinha contada a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas qual a diferença que tem a Bíblia católica com a Bíblia evangélica de hoje? É uma longa história, eu vou dar um resumo aqui. Lá na época de Jesus, Jesus foi morto, a morte violenta que nós sabemos, no ano 33, por causa de um projeto. Ele não morreu de morte morrida, ele morreu de morte matada. Mas os seus discípulos, que ele tinha escolhido, não deixou esse projeto morrer. Através da ressurreição de Jesus, eles receberam o Espírito Santo, que levou esse projeto para frente. Mas quanto mais avançava a palavra de Deus, mais vinha a perseguição.
porque o ser humano nunca aceitou o reino de Deus. E qual que é o reino de Deus que Jesus ensinou? É o reino da partilha, é o reino do amor, é o reino de todo viver em igualdade. Você está doente? Vem que nós vamos curar. Você é pobre? Vem também. Você é pecador? Vem também. Quer dizer, Jesus passou por essa terra fazendo bem. Ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu numa cruz. Morreu não, foi assassinado numa cruz. Então, a sociedade, durante todo esse tempo, 2000 anos, nunca aceitou esse projeto. Esse projeto de partilha, de amor, de convivência, de não ter poder, colocar a vida acima de tudo. Não. Hoje em dia as religiões colocam Deus acima de tudo. Porque Deus está lá em cima e que se o povo morrer, não tem problema. Mas não é isso que não é isso que a comunidade do povo de Deus queria, não. Então, a Bíblia é a caminhada de um povo oprimido, caminhando junto com seu Deus. A Bíblia é a história do povo de Deus e de Deus do povo. Olha que bonito. Quer dizer, o povo olhava para Deus e esse Deus olhava para o povo. É uma grande ligação entre fé e vida, vida e fé. Era tudo misturado, não tinha separação. Agora, hoje em dia, separa tudo. Né? A fé é uma coisa, a vida é outra coisa. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Então, quando a gente trabalha a Bíblia desse jeito, às vezes tem muita gente que não gosta, mas é assim que nós devemos ler. Não devemos ler a Bíblia ao pé da letra, mas a Bíblia para trazer vida. Então, a diferença lá entre a Bíblia católica e evangélica aconteceu lá no ano 85, depois que teve a grande catástrofe, a grande guerra, no ano 70, 75, depois de Cristo. O povo judeu perdeu a sua referência, porque o Império Romano destruiu os dois maiores pilares que fortificavam o povo judeu, que é a cidade santa, Jerusalém, e também o templo foi destruído. Mataram-se muita gente, morreu muita gente se revoltou, mas sobrou-se vidas. Lá no ano 85 em diante, os judeus se reuniu, os doutores da lei, fizeram uma reunião na cidade de Jâmia e disseram: os cristãos e o judaísmo caminhavam-se junto. Mas chegou nesse dia lá, os judeus disseram: ó, a Bíblia de vocês está errada, essa de 46 livros, a Bíblia mais certa é a de 39 livros, e é claro que o Novo Testamento ainda não tinha, e o judaísmo também, até hoje, para eles não tem Antigo Testamento, porque eles não aceitaram Jesus, então não tem Novo, é uma coisa só. É só Bíblia hebraica, que é a Bíblia do nós consideramos como Antigo Testamento. E os cristãos, olha, Jesus não existiu, ele morreu e acabou. Não, ele ressuscitou, aquelas coisas todas, deu aquele grande racha. E eles foram todos expulsos da sinagoga. Por isso que aparece bastante nos evangelhos, né? Primeiro ser expulso da sinagoga é Jesus, mas depois todos os discípulos são expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meus irmãos e minhas irmãs, significa ser expulso da sociedade, ser expulso da onde eles viviam. Era muito difícil para eles. Naquele momento, surgiu o Evangelho de Mateus, que tem uma pergunta assim: quem somos nós? E qual que é a nossa missão? Agora, nós estamos expulsos da sinagoga, estamos expulsos, a sinagoga era a igreja deles da época, e agora nós estamos expulsos da sociedade, porque nós somos cristãos e cristãs. E ficou a minoria. Por isso que o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: aonde tem 2 ou 3 unidos no meu nome, eu estou no meio de vocês. O tempo se passou, o cristianismo foi aumentando, quando chegou lá no ano 400 da nossa era, né, depois de Cristo, a Bíblia já estava muito lida, muito comentada, mas não tinha o Novo Testamento ainda. Tinha alguns textos para lá, para cá, que alguém escreveu, mas não tinha nada organizado ainda.
o Papa Damásio pediu para o biblista Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua que eles falavam lá na época. Mas o Jerônimo não sabia o latim. Ou melhor, perdão, o latim ele sabia, não sabia o hebraico. Ele teve que ir para Jerusalém e ficou lá 5 anos estudando o hebraico para poder traduzir para o latim, porque o grego ele já sabia. Nesses 5 anos lá, o rabino falou para ele: olha, a Bíblia de vocês está errado, viu? A Bíblia certa, que inspirada por Deus, é 39 livros. Aí convenceu o Jerônimo, mas quando ele voltou, ele fez uma coisa bonita. Ele diz: olha, eu estou convencido que a Bíblia mais certa é de 39. Mas, como eu trabalho para a Santa Amada Igreja, eu vou traduzir os 46 livros, tudo certinho. Meus irmãos, esse aí deu um racha. Aí houve um novo racha na igreja de novo, que uns queriam a Bíblia com 39, outros queriam com 46. E ele traduziu tudo direitinho para o latim. E também organizou o Novo Testamento, tudo em latim, que depois estava escrito em grego. Essa briga só foi terminar lá no concílio, até eu deixei aqui marcado para mim não esquecer, que foi no ano 400, só lá no concílio de Florença, o concílio ecumênico de Florença, no ano 1430. Lá a Igreja Católica bateu o martelo. Diz: olha, a nossa Bíblia é essa agora. Então, 46 livros no Antigo, 27 no Novo, somando 73 livros. Bateu o martelo. Esse é suficiente para... Tinha mais de 1000 livros sagrados na época. E hoje em dia nós sabemos que muito livro não entrou ali, porque não cabia, né? Chamado de cano. Cano quer dizer medida, não deu para entrar ali. Aí o que aconteceu? No ano 1545, o Lutero, que saiu da igreja, um diz que mandaram ele embora, os luteranos dividem aí que mandaram ele embora, ou ele saiu, mas a história diz que ele saiu. Teve um racha com a igreja. O Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Ele dizia que todo mundo tinha direito de interpretar a Bíblia. E quando ele foi traduzir, ele fez a opção pela Bíblia mais curta do Antigo Testamento, que é a Bíblia de 39 livros. Então, por isso, até hoje já temos 2 Bíblias. Não acabou a briga desde a época antes de Cristo, até hoje nós estamos com 2 Bíblias. Mas tem muitos cristãos hoje evangélicos que usam a nossa Bíblia de 73 livros, porque eles acreditam que esses livros que faltam aqui na Bíblia, depois a gente escreve para vocês aí, os 7 livros que faltam na Bíblia evangélica, é o livro de Tobias, Judite, então são 2, Esther 3, Sabedoria 4, Eclesiastes 5, Baruque 6. Ou melhor, Baruque e os 2 livros de Macabeus. Então faltam 7 livros, né? O Esther não falei errado, vou recapitular. Tobias, Judite 2, Sabedoria 3, Eclesiastes 4, Baruque 5. E os 2 livros de Macabeus. Esse não tem na Bíblia chamada a Bíblia evangélica de hoje. Mas tem muito evangélico que lê a nossa Bíblia hoje ainda também. Muito bem, então vamos pegar o texto para mostrar para vocês que a Bíblia é uma história contada. Então é o livro do Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 5 até o 11. Aqui vai ser claramente explicado que a Bíblia, então, ela não foi escrita ao pé da letra, é uma história contada. 1000 anos essa história foi contada, para depois colocar-se o texto. Então é um milagre de Deus mesmo, é a palavra de Deus mesmo. E não podemos esquecer também de uma coisa, que a Bíblia é a palavra de Deus na palavra humana. Porque quem escreveu foi homens e mulheres, que são humanos. E está falando de palavra de Deus. Ah, mas então a Bíblia tem erro. Como ser humano, ela tem erro. Agora, como palavra de Deus, ela não tem erro. Eu como homem, eu posso errar. Você como mulher, pode errar também. Mas Deus não erra.
Então, por isso que cabe a nós interpretá-la, jogando para o dia de hoje. Foi o que Jesus fez lá no Novo Testamento. Olhando Mateus 5, se vocês olhar lá, Mateus 5, ele fala assim, principalmente no versículo 17. Vocês ouviram o que foi dito no passado? Eu não vou tirar nenhuma vírgula. Eu não vou tirar nada dos que os profetas falaram. Nada. Apenas nós vamos dar um novo sentido naquilo. Quer dizer, um novo sentido é jogar no dia, a vida de hoje. Lá, matava. Agora, não pode matar mais. Agora vamos seguir os 10 mandamentos, que é a chave dos 10 mandamentos, capítulo 20 do Êxodo, é não mate. Então, quer dizer, lá roubava, mas não vamos roubar mais. Quer dizer, foi um novo ensinamento. Lá era acumular poder, acumular riqueza, acumular mulheres, acumular homens. Agora não. Agora vamos viver a partilha desse amor, viver a partilha dos bens, a partilha do poder, a partilha das terras, a partilha das riquezas. Então é um novo jeito do reino de Deus, né? Aí ele diz assim, olha lá, capítulo Deuteronômio 25, ou melhor, 26, de 5 a 11. Ele diz assim: então, tomando a palavra, você dirá à presença de Javé, seu Deus: meu pai era um arameu, preste a desaparecer. Ele desceu até o Egito, onde passou a habitar com poucas pessoas. Aí veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram, humilharam, pondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais. Javé viu nossa voz, Javé viu nossa aflição, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, em meio a um grande terror, com sinais, prodígios, e nos trouxe esta terra, aonde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com as primícias do fruto do solo que tu me deste. E você as colocará diante de Javé, seu Deus, e se prostrará diante de Javé, o seu Deus. Por todas as coisas boas que Javé, seu Deus, tiver dado a você e a sua casa, e você se alegrará, e você, o levita e o brigante, que está no meio de vocês. Olha que beleza, crianças. Quer dizer, você recebeu tudo de Javé, agora você vai partilhar um pouquinho. Essa é a ideia de Jesus. Colocar em comum. Se eu tenho um carro, você também tem direito de ter. Se eu tenho uma casa, você também tem direito de ter. Se eu tenho um ótimo salário, você tem direito de ter. Mas esse é o reino de Deus. Mas o reino dos homens e das mulheres não é assim. Por isso que o Edmundo já leu lá no outro vídeo, né? O Isaías 55, olha lá, versículo 6. Os meus projetos não são os seus projetos. Tá vendo? O projeto de vocês não é o meu não é de vocês. E ele vai explicando o porquê disso aí. E aqui, olha, criança, versículo 7, ele estava, primeiro versículo 6, ele estava lá maltratado, humilhado, escravidão. Clamamos então a Javé, o Deus de nossos pais. Ele ouviu a nossa voz, o nosso sofrimento. Deus dos nossos pais. O pai e mãe contando para os filhos: olha, vocês eram escravos lá no Egito. E agora não é mais. Lá, vocês passavam fome, apanhavam. Agora vocês são homens e mulheres livres. E ele está falando, depois ele fala aqui no versículo 8, olha lá. E Deus, Javé Deus, nos tirou do Egito com mão forte, braço estendido, no meio de grande terror, com sinais e prodígio, e trouxe para essa terra, uma terra onde corre leite e mel. Aonde que aconteceu isso? Só você ler lá o Êxodo 19. Quando Moisés subiu na montanha, a montanha deu tiro, deu bomba, aquela fumaceira, e foi escrevendo o que nós deveríamos fazer, que é as tábuas da lei, que é os 10 mandamentos. Então, o Deus de nossos pais,
Então, quer dizer, o pai e a mãe contando para a história contada, né? E continuando nessa reflexão, nós vamos agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais concreto ainda, essa questão que vai falar aqui agora, da questão do Deus. Quando fala Javé, pessoal, sabe o que é Javé? Javé significa o Deus da vida, o Deus do amor. Um exemplo, o nome Jesus. O nome Jesus significa Javé salva. Jesus veio salvar a nossa vida. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, vai mostrar esse processo. Que a Bíblia foi um fato de vida. Esse fato de vida guardar-se no coração, guardou-se na memória. É tão importante para nós essa vida, que a vida melhorou, mas melhorou demais. Então agora eu vou levar para a comunidade, vamos formar a comunidade para explicar para o pessoal como é que a nossa vida melhorou. E tudo isso nós vamos dar testemunho da nossa vida. E depois nós vamos escrever, porque nós vamos morrer e quem vai ficar sabendo dessa história? Então o processo, olha lá, vivido, contado, meditado, celebrado e escrito. Olha só, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Olha lá. O que existia desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado com nossas mãos, tem apalpado a palavra de vida. Porque a vida foi manifestada. Nós a temos visto, estamos dando testemunho e anunciando a todos vocês a vida eterna, que estava junto do Pai e foi manifestada a nós. Isso que temos visto, que temos ouvido, estamos anunciando a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Estamos escrevendo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha aqui, olha a reflexão. Vamos retomar só um pouquinho, porque a hora já está chegando. Olha lá. O que existia no princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, nós contemplamos e nossas mãos apalpou, pegou. O que é? Eu estou com essa garrafa d'água aqui, eu estou pegando, é concreto. Eles viram Jesus, eles escutaram Jesus, eles abraçaram Jesus, eles apalparam Jesus. Olha, Jesus, o que existia no princípio, o que é? No princípio Deus fez o céu e a terra. Olha que bonito. E agora, tudo que nós vimos e ouvimos, a nossa vida melhorou, olha lá, versículo 2, porque a vida foi manifestada. Estamos dando testemunho de tudo isso, quer dizer, a minha vida melhorou. E por isso eu quero que vocês participem da comunidade, porque essa vida foi manifestada e essa vida tem que viver em comunhão. Olha que maravilha! Isso é com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Amém. E depois fala, tudo que estamos escrevendo a vocês, para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Então é o texto vivido, é o texto contado, testemunhado, rezado e escrito. Está claro, só vocês lerem lá. É muito, muito claro. Então, crianças, a Bíblia, para nós ir adiantando aqui já, então, ela é o livro do Antigo Testamento e o livro do Novo Testamento. Aqui nós estamos falando agora, então, do Novo Testamento. E depois nós vamos ver todo a questão da literatura. Mas o importante aqui é dizer que a vida está acima de tudo. Foi isso que Jesus nos ensinou. A vida em primeiro lugar. Por isso que lá em João, capítulo 10, versículo de 7 a 10, Jesus fala, olha, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram, não ouviu eles, porque a ovelha conhece a minha voz, porque eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós vamos encerrando por aqui,
comunidade. E esse aqui é o próximo vídeo. Nós vamos acompanhar. Quem quiser acompanhar no YouTube vai acompanhando. Também pode se inscrever lá. Se precisar de material, peça para nós. No vídeo anterior já passei meu zap. Mas identifica lá, manda um zap para mim e fala, eu sou o fulano ou a fulana de qual lugar que eu estou. Porque é importante que todo mundo saiba, para a gente poder cadastrar aqui, para a gente ter comunicação certinha. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser, dando continuidade à introdução à Bíblia. Um bom descanso para todo mundo.